Vamos abrir as nossas Bíblias, segundo livro dos Reis, segundo livro dos Reis, 5, até o versículo 1 ao versículo 16. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 1 a seguir. Quantos irmãos procuram? Estamos em campanhas de oração. Após o culto nós vamos tirar um momento de oração. Amanhã, às 20 horas, nós estaremos aqui orando, buscando a Deus. Sábado, às 19 horas, nós teremos culto do amigo. Às 19 horas, vai estar louvando ao Senhor aqui, na nossa igreja sede, o irmão André e a irmã Adriana Gatti. Estarão aqui, bendizendo ao santo nome do Senhor, e pregando o presbítero irmão William, e vai ser uma bênção. No domingo de manhã nós temos a nossa escola bíblica dominical, e à noite o encerramento dos 21 dias, por um avivamento. Pastor Evaldo vai estar pregando aqui e vai ser uma bênção, amém? Eu peço para os irmãos que ainda não jejuaram, tire pelo menos um dia de jejum, amém? Tire pelo menos um dia, consagre a sua vida, para que Deus faça proeza em nosso meio, amém? Vamos ler uma história bastante conhecida, né, irmãos? E Naamã, chefe do exército, rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou da sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu o que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vedes que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado.
Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damascos, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dizer alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou o homem de Deus, ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor, e cuja presença estou, que não tomarei. Estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. Podeis assentar-vos. Estamos de um texto, de um personagem bastante conhecido, bastante pregado, uma mensagem bastante conhecida. E dentro dos costumes de todos que usam fardas, existem medalhas, adornos, títulos, trajes, gravatas, dentro da cultura, dentro daqueles que são heróis, dentro daqueles que têm um destaque, dentro de um militar, há medalhas, há troféus, há uma vestimenta especial. Só que nós temos que olhar que Deus, Ele não vê como o homem vê. Deus não enxerga como o homem enxerga, porque perante Deus todos somos iguais. Nós podemos vestir uma veste bonita, estar com um uniforme bonito, cheio de troféus, mas Deus, Ele conhece o nosso íntimo. Deus, Ele conhece o nosso interior. Deus, Ele conhece a nossa alma. Deus, Ele conhece as nossas feridas. Quando nós olhamos para uma pessoa bem vestida, nós olhamos que ela está bem vestida, mas nós não conhecemos o seu interior. Nós não sabemos o que se passa com ela. Nós não sabemos se ela está bem emocionalmente. Nós não sabemos se ela está bem fisicamente. Nós não sabemos se ela tem uma ferida, se ela tem uma lepra. Mas Deus, Ele conhece os nossos dilemas. Deus, Ele conhece os nossos porquês. E nós vamos olhar que Naamã era um homem respeitado, era um homem em destaque, era um homem general de guerra. Ele, pela mão de Deus, usado por Deus como método pedagógico, ele deu vitória para o povo sírio. Deus tratando com o seu povo. Agora ele vai ganhar o respeito. E toda vez que uma nação em sua época perdesse a guerra, ela tinha que pagar tributo para a nação que perdeu. Por isso que quando, depois nós vamos ver que quando o rei recebe a carta, ele fica perplexo,
ele fica assustado porque ele acha que é um motivo de guerra, mas não era. Nós vamos ver que o rei, a nação, ela tinha direito de tributos, porém o general ele tinha direito a tudo que era a riqueza que eles conquistassem, que eles pegassem. Então, diga-se de passagem que Naamã era muito rico. Naamã, ele tinha muitos recursos. Naamã, ele tinha muitos recursos financeiros. Ele tinha destaque. Ele tinha posição de destaque. Porém, ele não tinha o remédio para a sua alma. Ele não tinha solução para a sua enfermidade. Daí aquele versículo: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta o dinheiro diante de uma enfermidade que a medicina não tem resposta? Na época não tinha resposta. Na época, quem tinha lepra, ele tinha privações, ele tinha que viver excluído da sociedade. Talvez porque ele tinha uma posição de destaque, por ele ser herói da nação, pouco sabia daquela enfermidade, pouco sabia dos seus dilemas. E quem sabe eu estou falando com alguém aqui que eu não conheço a sua história, eu não sei o seu dilema, eu não sei o seu problema, mas há um Deus do céu que conhece o seu íntimo, que conhece o seu ser, que conhece as suas feridas, que conhece a sua alma. Por trás de um jaleco, por trás de um paletó, por trás de uma gravata, por trás de um vestido, Deus conhece os nossos dilemas. Deus conhece a nossa enfermidade. E Deus, ele vai usar métodos que jamais imaginamos, que jamais pensamos. Deus, ele vai usar métodos que contrapõem o nosso raciocínio. Ele vai lá, vence a guerra pelos sírios, e pega uma menina, ele rapta uma menina do povo de Israel e vai levar para ser sua escrava. Mal sabia ele que aquela menina seria um instrumento de Deus para a vida dele, para ele conhecer verdadeiramente quem era o general, quem era o Deus de guerra, que vence todas as batalhas. E nós vamos ver que aquela menina, diante daquele problema, e ela sabendo da dificuldade do seu patrão, do seu senhor, ela vai dizer: se ele soubesse que lá na minha terra há um homem de Deus que ele ora. Por isso, irmãos, que eu falo que sempre tem alguém que Deus vai usar em destaque. Se ele soubera, ele iria, e ele prontamente ele vai ter o rei. Só que eles vão usar métodos meramente humanos, porque eles achavam que impressionando o rei de Israel, um presentinho aí de 2,5 milhões, né? Porque era medidas de ouro, medidas de prata e 10 vestes especiais. Um presentinho desse, né? O rei ficava, e tinha uma carta, uma recomendação que era para o rei curar. Era para curar, o rei fica assustado. Ele acha que era da maneira dele. Ele achava que era da maneira deles, do jeito deles. Mas Deus, ele não trabalha do jeito que nós pensamos. Deus não trabalha do seu jeito, da maneira que você quer, da maneira que eu quero. Deus, ele surpreende e ele quebra os nossos paradigmas, o nosso orgulho, ele quebra os nossos status para dizer que ele é o Senhor e que todos somos iguais perante ele. O rei fica assustado. É claro que vai ficar assustado. Ele tinha perdido a guerra há poucos dias. Ele está achando que está sendo provocado. Mas ele esqueceu que ele tinha um Deus vivo.
Ele esqueceu que a nação de Israel tem um Deus todo-poderoso. E diante das adversidades, quem sabe eu estou falando com alguém aqui que está enfrentando grande luta, quem sabe eu estou entrando numa casa agora que os problemas são difíceis. Não esqueça que Deus está no controle da situação. O rei de Israel vai rasgar suas vestes, vai se lamentar, vai chorar. Daí vai surgir um homem de Deus, Eliseu: olha, por que rasgaste tua veste? Por que está chorando? É bom que eles venham, é bom que eles saibam que aqui há profeta de Deus, que segue um Deus todo-poderoso, que Deus está no controle. Diante das adversidades, irmãos, não esqueça que Deus é soberano, não esqueça que Deus está no controle. As circunstâncias podem ser adversas, pode dizer não, mas Deus está no controle. As coisas parecem sucumbir, a tempestade parece que vai levar tudo, mas Deus está no controle. Agora vieram e foram até a casa do profeta Eliseu, com os cavalos, com os presentes. Eliseu nem atendeu, mandou um dos seus servos, dos seus servidores, cooperadores, dizer: olha, peça para ele mergulhar 7 vezes no rio Jordão. Peça para que ele faça assim. E daí nós vamos ver que ele precisa aprender uma lição. Ele tinha dinheiro, ele tinha fama, ele tinha um desejo que seja conforme ele pensava, tinha que ser da maneira dele. E muitas vezes, irmãos, nós somos como Naamã. Nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. Nós queremos que aconteça da nossa maneira. Primeiro, dinheiro para Deus não significa nada, porque Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é o dono do céu, Ele é dono da terra, Ele é dono do mar, Ele é dono de tudo. Então nós não se compramos ou não compramos Deus com dinheiro. Não compramos Deus com dinheiro. Deus não se impressiona com montantes que possamos ter. Ele achava que Eliseu estava esnobando dele, nem deu atenção para ele, porque ele era general, era acostumado a alguém bater continência para ele. Eliseu virou as costas: ó, manda ele mergulhar lá. Não deu nem atenção para ele. E tem gente, irmãos, que quer que as pessoas batam continência, que seja feito segundo o parecer, a etiqueta, a ética, o jeito dele. Daí ele vai dizer: mas esse homem está pedindo para mergulhar no rio sujo, rio de Jordão. Por acaso lá na minha terra os rios, as águas não são melhores que aqui? Eu não posso mergulhar lá? E quantas vezes, irmãos, nós somos como Neemias? Nós queremos mergulhar no rio que nós queremos. Queremos receber as bênçãos do jeito que nós pensamos. Mas Deus queria dar uma lição, que Ele não depende dos recursos humanos para Ele agir. Não é da maneira que o homem quer. Daí um dos seus companheiros vai dizer: olha, Senhor, mas se ele pedisse alguma coisa difícil,
o Senhor não faria? O que custa, já estamos aqui, o Senhor mergulhar 7 vezes? Não vai lhe custar nada. Por que você não age de humildade e ouça esse homem e faça conforme ele está pedindo? Não, mas ele queria os rios das Sírias. Ele queria os rios de Damasco. Ele queria que fosse daquela maneira. Só que daí ele foi. E por 7 vezes ele mergulhou. Na 7ª vez a pele estava como se fosse uma pele de nenê. Ele estava sarado, estava curado. E ele vai expressar: em toda a terra não há Deus como o Deus de Israel. Ele vai glorificar o nome de Deus. Ele vai glorificar o nome de Deus. E agora ele vai querer ofertar para Eliseu. Ele quer presentear a Eliseu. E Eliseu vai rejeitar a oferta. E depois nós vamos ver que um dos cooperadores de Eliseu vai lá. Nossa, o meu senhor não quis pegar a oferta, eu vou pegar essa oferta. E vai querer a oferta para ele. Em consequência, ele pegou a lepra que estava sobre Naamã. Porque Deus estava dando uma lição, que Ele não precisa das nossas economias, da nossa maneira. E quando Ele quer agir, Ele age da maneira que Ele quer. Ele age da maneira que Ele quer. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei qual que é o seu estado. Como está você por detrás das suas vestes? Como está você de trás das suas roupas? Mas uma coisa que eu quero dizer aqui: não é da maneira que eu quero, não é da maneira que você quer, não é da maneira que você está pensando, é da maneira que o nosso Senhor quer. E assim como Ele quer, vai acontecer coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias. Então nós vemos um homem que perante a sociedade, ele tinha destaque, tinha respeito, mas dentro do seu quarto, quem sabe as lágrimas por ter uma enfermidade que não seria curado. Deus conhece as lágrimas que você tem chorado dentro do seu quarto. Tinha o recurso de toda a medicina, a melhor medicina da sua época. Porém, não achava cura para ele. Tinha todo o recurso possível, porém não tinha solução para ele. E quem sabe eu estou falando com alguém agora, que está correndo por todos os lados, e não tem achado a solução para o seu problema. A nossa solução está em Deus. A nossa solução está em Cristo. Jesus, sendo Deus, Ele se fez um de nós para curar as nossas enfermidades. Há um ditado que diz que um mar não cabe dentro de um balde. Assim, Jesus, sendo Deus, Ele se esvaziou para caber dentro de um balde, só para curar eu e você, para perdoar os nossos pecados e curar o nosso interior. Eu gostaria que você ficasse em pé.
Deus, Ele conhece. Deus, Ele sabe. Deus, Ele ouve as suas orações. Deus, Ele conhece as suas lágrimas. Deus conhece as inquietações da sua alma. Deus conhece a ferida aberta no seu peito, atrás dessa sua veste. E Ele está dizendo: filho, filha, não é do teu jeito, não é da tua maneira. Anda correndo para todo lado, mas há alguém que Deus quer usar para curar você. Há um canal de Deus, há um instrumento de Deus. A sua vinda aqui nesta noite não é fruto do acaso. Aquela menina israelita não foi fruto do acaso, era permissão de Deus. Estamos pregando essa palavra não por acaso, porque Deus quer enxugar as suas lágrimas. Deus quer encerrar as suas indagações, e Ele quer acabar com essa dor profunda do teu peito, do teu ser. Jesus se esvaziou para me encher e para encher você. Fecha os teus olhos, abre o teu coração. Eu estou falando com alguém que está assistindo esse culto. No seu lar também, fecha os seus olhos, encurve a sua cabeça aí, porque o nosso Deus, Dr. Jeová Rafá, Ele está permitindo que o peso da sua glória, que o bálsamo celestial desce sobre a sua cabeça e cure o seu interior. Cura o seu interior. Cure a sua enfermidade. Sim, Deus está agindo agora. Tome posse dessa palavra. Receba a cura em o nome de Jesus. Dor, desapareça agora em o nome de Jesus. Aflição, angústia na alma, desapareça agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Depressão vai embora, sai em retirada. Espírito da morte, eu repreendo em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, sai em o nome de Jesus. E saberá que o Deus dessa congregação é um Deus verdadeiro e um Deus todo-poderoso. Ramashura bakalabasuria, Ramassura bakarabashorabai. Saia do teu lugar em nome de Jesus. Nós vamos orar. É hoje. Tome a sua posição. Neemias precisou ir ao Rio Jordão. Você precisa sair do seu lugar e vir à frente em nome de Jesus. Nós vamos orar. Não se titubeie. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. O problema é seu. É hoje que vai receber a cura em nome de Jesus.
Ramashura Makalamassúria. Deus, Ele conhece. Deus, Ele sabe. Levante a sua mão, você que está no banco aí. Nós vamos interceder agora. Nós vamos orar pelo irmão da irmã Nicinha, que está com câncer. Orar pelo seu filho também, que precisa muito dessa oração, junto com o presbítero irmão Sebastião. Glória a Deus. Maramaste cantareme a surecão. Naire contarebe a suremaste come hai deca. Aleluia, Senhor Deus. Aleluia, a tua presença, Senhor, é real no nosso meio, Senhor. Deus já bradou aqui, ó Pai, e nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo é fiel para cumprir todas as promessas que o Senhor fez na nossa vida, Pai. Ó Deus, aleluia, quando Jacó saiu ali da casa de Labão, aleluia, e Labão foi atrás de Jacó para matar, e o anjo do Senhor apareceu e disse: não atente contra a vida dele, porque eu tenho uma promessa, aleluia. E nós sabemos que aqui tem uma promessa de Deus. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor, aleluia, vela pelas suas palavras, ó Pai. Deus, derrama, Senhor, como já tem derramado da tua glória, aleluia. Deus, que o teu bálsamo, Senhor, venha cair sobre a vida de cada um que está aqui no nosso meio. Venha abençoar, ó Pai querido, a vida da tua serva, a irmã Nicinha, Senhor, aleluia, do teu filho, do teu irmão, ó Pai querido, que precisa de uma cura, que precisa de uma libertação, ó Deus. Senhor, os teus filhos, a tua serva, que veio e que saiu do lugar, Senhor, crendo, Senhor, que o Senhor veio, Pai querido, que o Senhor tem uma palavra direta para cada coração, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. A tua igreja, nós declaramos a cura, a libertação pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Amém.